O anjo dessa igreja, pastor Marcelo, meu mentor, que eu tenho aprendido cada vez mais com ele, não só eu, mas eu acho que a igreja toda, me incumbiu de trazer a mensagem hoje. E ele vem fazendo uma série, vencendo as batalhas espirituais. Quantas batalhas espirituais nós não temos enfrentado no dia a dia, em família, no trabalho, na vizinhança, enfim, todos os locais. Então, todas as quartas-feiras, nós temos ouvido sermões que alertam ao povo de Deus a estarem atentos a participar e trazer as famílias também. A família é um lugar de refúgio, um lugar onde procuramos paz. É o nosso porto seguro, porém nem todas as famílias são assim. Mas mesmo aquelas que não são assim, elas gostariam de ter esse porto seguro, esse lugar abençoado. Oh, estou indo para minha casa. Oh, eu vou desfrutar do momento com a minha família. Oh, os meus filhos vão me abraçar, e nós vamos nos beijar, e nós vamos rolar no chão, no tapete, e vamos ter esses momentos especiais em família. E mesmo naqueles lares que existem muitos problemas, gostariam de converter as suas casas em uma filial do céu. Paz é uma das coisas mais importantes que nós desejamos ter. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, te acharás. E assim vai a poesia dos hinos que nós recitamos e cantamos com tanta ênfase. Nós gostamos de paz, e é tão gostoso quando nós temos paz no nosso coração, nas nossas vidas. As pessoas mais ricas do mundo, se não tiverem paz, elas não têm nada. Não adianta ter casas bonitas, carros elétricos, carros que voam, não adianta nada disso. Se elas não têm paz na vida, elas não têm absolutamente nada. Trocariam tudo o que têm por um tempo de paz. A família sempre foi e sempre será. A família sempre foi e sempre será um alvo do nosso inimigo. O nosso inimigo não gosta quando a família se une com a presença do Senhor. Quem instituiu a família foi o Senhor, foi Deus, e Ele criou, e não é bom que o homem esteja só. Crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. E Ele não gosta disso, e nós temos que estar atentos a essas palavras e essas ciladas das quais Ele tem armado para nós. Satanás, o nosso adversário, não cessa de querer acabar com esta instituição chamada família, porque foi criada por Deus. E é por essa razão que temos que compreender um pouco das estratégias do inimigo para nos precaver contra as suas ardilosas armadilhas. Livro de Lucas, capítulo 12, o versículo 39 e 40. Eu projetei uns slides, mas houve uma interrupção por causa do feriado e a secretaria não conseguiu transmitir. Lucas 12, 39 e 40. E a palavra é: lembrem disto, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. E a gente está observando os conflitos no mundo,
estamos observando as catástrofes do mundo, estamos vendo que o povo cada vez mais se distancia do Senhor. Atentos, porque o Senhor breve virá. Essa é a parábola do servo vigilante. Então vamos meditar nesta noite com o nosso tema, protegendo as nossas famílias. O texto é claro, nos adverte que qualquer momento podemos ser atacados. Então temos que estar vigilantes. Devemos ficar vigilantes para que o inimigo não consiga entrar e roubar as nossas casas, derrubar os nossos muros e destruir a nossa família, porque o objetivo dele é esse. Jesus nos diz para ficarmos alertas, vigilantes todo o tempo, porque não sabemos a hora em que o ladrão pretende nos visitar. Atento. E esse ladrão é o nosso inimigo, é Satanás, é o encardido, é o sujo, é o trapaceiro, é o penetra, e uma série de adjetivos e nomes que nós poderíamos dar a ele. Jesus está alertando sobre essa possibilidade de uma batalha espiritual. O que não sabemos é a que hora isso vai se iniciar, nem como, só sabemos que será em nossas casas. Por isso que devemos estar atentos. Primeiro tópico que eu gostaria de mencionar é vigiando em todo o tempo. Jesus alerta para essa questão da vigilância. Se o pai de família soubesse a hora em que o ladrão viria, ele estaria lá presente, armado e se protegendo para lutar contra esse inimigo. A questão é que não sabemos a hora. Nossa casa sofrerá tentativas de invasão de espíritos malignos, e nós temos que estar atentos para isso, porque o que não é do Senhor é de quem? É do inimigo. Então, por isso que a palavra diz, estais vigilante, estais atento, olho aberto, para que a hora que você perceber algo diferente, que não é do Senhor, você falar, isso é do inimigo. E nós precisamos estar atento. Eu creio que já aconteceu alguma vez em nossas casas. Estava tudo bem, não havia nenhuma crise aparente, e sem querer, começa uma discórdia, começa um desentendimento, começa outras vertentes, e isso ataca o desentendimento, e aí quando a gente para um pouquinho para pensar e fala, isso não vem do Senhor. Porque o Senhor é paz, é amor, é harmonia, é alegria, é boa música, a palavra que toca no nosso coração, que nos transforma. Você fica arrepiado quando você está na presença do Senhor, sentindo a presença do Senhor. E o Senhor vai ministrando a teu coração. O Senhor vai falando dos pequenos gestos de uma palavra, de uma lágrima, de um sorriso, de uma criança. O Senhor fala de várias formas. Então é preciso estar ligado com os céus. Nós precisamos. Nós só vamos ter esse discernimento, essa atenção, quando estivermos ligados com o Senhor, e isso diariamente. Não apenas em ocasiões momentâneas, mas diariamente, constantemente, o Senhor falando e mostrando e nos alertando as nossas vidas. É preciso estarmos atentos aos pequenos desentendimentos que podem provocar grandes crises. Pequenos desentendimentos, grandes crises. Dá até um tema de um sermão, né? De uma reunião assim, bem longa, de uma série de conferências. Quando isso começar a acontecer, pare tudo, ore, clame ao Senhor, busque a presença dEle. Algo está errado, algo está fugindo dos padrões normais, e nós precisamos orar em casa, orar pela família,
E temos toda a autoridade no nome de Jesus, porque isso Ele nos deu, de expulsar o maligno da nossa casa em nome de Jesus. O pastor Marcelo falou aqui, recentemente, há 2 pregações atrás, de quarta-feira. Nós temos a autoridade vinda do Senhor, mas precisamos saber usá-la no momento certo, de expulsar a ação do inimigo em nossas vidas. E devemos tomar muito cuidado. Devemos tomar muito cuidado para que Satanás não nos use como causador dessa crise. Vigie em todo o tempo. Precisamos estar atentos, irmãos, porque ele não brinca. Ele tem pouco tempo, e o mais estrago que ele puder fazer na vida da família, na vida do papai, na vida da mamãe, na vida dos parentes mais próximos, nós devemos estar atentos. Segundo tópico, resolvendo problemas do dia a dia. Será que o problema é uma vez por semana, uma vez por mês? Todo dia aparece um problema. Seja ele no trânsito, seja ele no trabalho, seja ele na escola, seja ele em qualquer momento. Então há uma tendência em nós de não resolvermos os problemas, achando que aparecerá uma solução milagrosa. Há um problema? Há. Mas vai aparecer uma solução milagrosa. E nós cremos em milagres, não cremos? Quantos milagres o Senhor já não fez na minha vida? Eu sou testemunha disso. Quantos livramentos de morte Deus já me livrou? Quantos? Do médico chegar para a Naná e falar: olha, eu operei seu marido, mas se der febre nele, eu vou abrir ele de novo, porque a apendicite dele suporou e estourou tudo ali por dentro e fez uma coisa horrível aí. Muitas pessoas acabam morrendo por causa disso. Mas lavaram com o sangue de Jesus, com soro, com antibióticos, e eu estou aqui, 2 cirurgias cardíacas, estou aqui, Por quê? O Senhor está conosco em todos os momentos, irmãos. Nós precisamos louvar o seu nome. Então, milagres existem, mas a nossa parte nós precisamos e temos que fazer. O Senhor vai fazer a parte dele, mas e a minha parte? Eu tenho que estar atento, ligado e observando como um vigilante, atento a todos os detalhes que passam por aqui, né? Se empurrarmos os problemas para debaixo do tapete, o que vai acontecer? Vai acumular, e um dia aquilo espalha e suja toda a casa. Conta-se uma história de um casal, e eles estavam planejando a casa. Arrumaram um lote bonito, vamos imaginar assim, num boulevard da praia, né? Vamos pensar aqui em Mata da Praia, numa esquina, um lote bem expansivo, bem grande. E eles planejaram fazer uma casa. E quando eles estavam pensando nisso, veio o arquiteto, veio o engenheiro, e botaram as plantas para ser aprovada, e fizeram um projeto assim de uma casa inteligente, né? Uma casa inteligente. Chegava assim, a casa já não precisava apertar interruptor, que apesar de um comando: Alexia, liga as lâmpadas. Alexia, eu quero tomar um banho. Liga o chuveiro para mim, eu quero na temperatura tal. E aí uma casa inteligente fazia tudo. Mas sabe o que aconteceu? Esse casal não usava a papeleira dentro do banheiro. Eles usavam o papel higiênico, jogava dentro do vaso e dava descarga. E assim foi. Foram fazendo, um dia começou a ter dificuldade para aquela água baixar. E aí foram chamar um profissional. E aí, aquele problema longínquo para desentupir todo aquele cano
que estava entupido de papel. Assim é conosco. Aparece um probleminha, se nós não resolvermos e descartá-lo e retirarmos da nossa vida, nós vamos sofrer com isso, porque vai acumulando, 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 e depois não tem mais jeito. É como dizia minha esposa quando eu tinha um Fusquinha. Você vai amarrando arame, amarra um arame no para-choque, arrama um arame no para-lama, amarra lá no capô, vai amarrando. O Fusquinha não reclama. Mas um dia você vai levar ele no mecânico. E aí o mecânico fala, meu amigo, olha quanto de arame você já botou aqui. Ó. Não tem jeito, ou você compra um carro novo, que vai ficar mais barato você comprar um carro novo, do que eu ter que tirar esse monte de arame aí para tentar consertar o seu carro. Então nós temos que estar atentos também a essas coisas que acontecem. Precisamos resolver nossos problemas diariamente, não deixá-los acumular. Nós temos um Deus que nos dá o poder, sabedoria, para resolvermos qualquer tipo de problema que o inimigo tentar colocar na nossa vida, na vida da nossa família. E você tem isso, e você pode, e você vai agir, e Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Mas nós temos que proteger também as portas e janelas. Jesus diz que o pai de família não deve deixar arrombar a sua casa. Se você vê que o inimigo está chegando, você vai deixar de fazer o estrago na sua casa? Não, você não vai deixar. Ladrões sempre procuram a hora oportuna para entrar. Eles ficam observando de longe e no momento exato, naquele silêncio, na escuridão da noite, eles dão um jeitinho, quando todo mundo está dormindo, de fazer um estrago. Por esta razão, portas e janelas devem ser reforçadas para não dar facilidade para o humilhante. Jesus é educado. Vocês sabiam disso? Por quê? Ele bate a porta. Ele bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Ele é educado, ele não força a entrada. Ele bate e você ouve a voz dele. E você abre e convida-o para entrar na sua casa, para fazer morada. Eu imagino Zaqueu, quando Jesus falou, Zaqueu, desça depressa, porque eu vou pousar em sua casa. Mesmo com a crítica de todo mundo ali. Nossa, ele vai comer na casa desse homem? Chamavam Jesus de comilão, mas ele foi. E Zaqueu, então, deve ter feito uma farta mesa, tinha até tâmara, devia ter tâmara naquela mesa. E ele se fartou de tanta gostosura, de tanta alegria, e salvou ele e toda a sua família. Mas o penetra, o mal educado, Satanás não faz isso. O inimigo entra em nossas casas sorrateiramente. Ele invade a nossa paz, nossa tranquilidade, arruma a maior confusão entre marido e mulher, pais e filhos e vai embora. Deixa a casa toda desorganizada. Então nós devemos estar vigilantes nas portas e janelas, não nessas portas e janelas físicas, mas nas portas e janelas espirituais. É nessa que nós devemos estar atentos e alerta. Mas aí nós também podemos usar as nossas armas espirituais. E esse aqui eu gosto muito, e gostaria depois também, se puderem projetar para nós, Efésios capítulo 6, de 10 a 18, e nós vamos ver que o Senhor Jesus disponibiliza para nós armas poderosas para nos ajudar a vigiar a nossa casa, protegendo-a contra a invasão
de espíritos malignos, e a igreja é o local onde somos treinados para usar essas armas espirituais. Se você não participa dos cultos, eu convidaria você para vir mais nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo, e trazer seus filhos também, porque assim como nós aprendemos aqui, eles também aprendem muito no culto Kids e também nas atividades das quais são ministradas aqui. Mas vamos abrir nossas Bíblias então, em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Eu imagino que Paulo estava na prisão e ele vê aquele soldado imponente, com aquela armadura, com aquela roupa, e aí ele faz uma analogia, olhando para o soldado e escrevendo na sua carta para os irmãos que estavam em Éfeso, e ele descreve essa analogia que eu acho ela linda. Já está até publicado ali, né? Vamos ler então? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ver se vai mudar? Sim. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Estai os pés, a preparação do evangelho da paz. Tomando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, que palavra! Nos revestirmos. Então imagine que alguma parte do nosso corpo está totalmente desprotegida. E desprotegida é alvo para sermos atacados. Por isso que Paulo dá essa instrumentalidade do Senhor, mostrando que nós temos que sair protegidos com o Senhor. Naná sabe que eu nunca saio da minha casa sem antes orar. Eu estou no carro, não, eu tenho que orar, porque o Senhor tem que nos proteger, tem que nos guardar, tem que nos livrar, e nos conduzir, e nos trazer de volta. Então nós sentimos a presença do Senhor. Isso nos dá segurança, nos dá firmeza. E se você estiver sozinho, Senhor, fica aqui do meu lado. Vai comigo, Senhor. Me leva, me traga, me protege, me livra. E o Senhor tem feito isso em nossas vidas, porque eu sei que também os irmãos procedem da mesma maneira. Então temos o dever de vigiar, observar e ficarmos atentos a tudo isso que nós temos. A Bíblia também é o alimento das nossas almas. Sem uma boa alimentação diária, o que acontece? O nosso corpo enfraquece. E o corpo enfraquecido
não consegue fazer nada. Enfraquece espiritualmente, enfraquece em todos os sentidos. E quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, que bênção espiritualmente. Deus está presente conosco em todos os momentos e nós pregamos também a palavra, porque o Senhor coloca em nosso coração a sua palavra. 3 coisas importantes que nós devemos sempre lembrar. Oração. A oração nos dá autoridade para repreender o mal e abençoar a nossa casa. Pratique isso. Ore pelos seus filhos à noite. Nós temos crianças e nós obtivemos essa experiência também de impormos as mãos sobre os nossos filhos e orarmos por ele e clamarmos pela vida dele. Então, oremos pelos nossos esposos, pelas esposas, pelos filhos, pelos netos, pelos parentes que precisam ser alcançados ainda através da palavra de Deus. Vamos orar por eles. Vamos clamar ao Senhor por eles. E eles vão ver em nós algo diferente. Porque nas refeições nós oramos, nos aniversários nós oramos, nas comemorações nós estamos sempre presentes, falando colocando a nossa família nas mãos do Senhor. Segundo, o jejum. O jejum fortalece a nossa oração. O jejum não é uma dieta. Não, eu vou fazer uma dieta aqui e vou ficar orando, o seu corpo vai ficar fraco, você não vai suportar, porque nós somos fisicamente muito fracos. Mas, o que nós podemos fazer? Separarmos um tempo para orarmos, para clamarmos, para que Deus possa nos usar como instrumento nas mãos dEle. Seja onde for, como for, Deus pode nos usar. Então nós precisamos praticar também essa palavra, oração, jejum e adoração. A adoração é o estilo de vida do crente. Em tudo que o crente faz, ele glorifica o Senhor. Você glorifica o Senhor? Aleluia, Senhor, olha que palavra, Senhor, que bênção ouvir essa música. Dizem os músicos que quando a palavra falta, a música fala. E como a música fala, e como a música transmite. Esses hinos que nós cantamos hoje, e cantamos lá no nosso retiro também, que bênção! Relembrarmos da poesia, do conteúdo bíblico, espiritual, de sentir a presença do Senhor conosco. Nos momentos de culto, ele envolve plenamente com o Espírito e engrandece o nome do Senhor. Eu conheci um mecânico de uma oficina bem simples, e eu fui lá, as outras oficinas estavam muito lotadas, eu falei, eu não vou conseguir resolver esse problema. E passei nessa oficina, e esse rapaz falou, vamos descer um pouquinho, deixa seu carro aí, deixa ele esfriar, eu só posso ver o problema com o carro frio, o carro quente não dá para ver. E eu encostei o carro na oficina, ele desceu comigo, e eu comecei a observar, ele estava abrindo a oficina, e eu vi lá vários macacos eletrônicos, aqueles grandão, né, que levanta o carro, e estava cheio de carros ali, e a equipe dele, ele tomou café com a equipe, e depois eu vi que na parede não tinha nenhuma propaganda, mas estava a propaganda da família dele, e ele botou ali a foto da esposa, dos filhos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e aquilo foi me chamando a atenção. E aí ele colocou umas músicas num ritmo um pouco diferente do que eu gosto, mas música espiritual. E começou a tocar aqueles hinos e tal, um ritmo assim meio de pagode, né? Eu não sou muito fã, mas estava lá tocando as músicas. E todo momento caiu uma chave no chão, aleluia, glória a Deus.
E eu fiquei impressionado. Se fosse uma outra oficina, sairia outro tipo de palavras. Mas ele glorificava a Deus. E eu saí dali impressionado. Eu falei, eu nunca entrei numa oficina dessa maneira. Nunca vi algo nesse sentido. Então a gente percebe como que nós adorarmos ao Senhor é importante. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Colocando diante do altar do Senhor os nossos problemas, as nossas dificuldades, a nossa esperança. E Deus, o que Ele faz lá do céu? Ele inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração. E aí você está emocionado, você chora, o que Deus faz? Recolhe a sua lágrima num odre e anota num livro. Almi chorou hoje e eu estou anotando as lágrimas de Almi. É assim que Deus faz. Então nós temos um Deus presente conosco, em todo momento. Qual é o problema que nós vamos enfrentar? Se Ele está do nosso lado, se Ele estende a mão para nós, se Ele nos ajuda, basta nós termos a confiança no Senhor e colocarmos nas mãos do Senhor. E Ele dirige os nossos passos e toma conta de nós. Nós somos sacerdotes de nossas famílias. E como líderes da nossa casa, somos responsáveis diante de Deus de proteger, guardar e estarmos atentos às ciladas do nosso inimigo. Precisamos diariamente vestir a nossa armadura, nos proteger e com toda a autoridade pelo Senhor, enfrentar com ousadia o inimigo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir. Ele vai insistir, ele vai fazer de tudo para nos derrotar. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos?